Muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Estamos de volta para a nossa meditação na palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, início de semana, todos a caminho do trabalho, né? Os que têm trabalho, os que não têm, que Deus possa abrir as portas para que você encontre o seu trabalho e ganhe o seu pão de cada dia. E vamos para a nossa meditação aqui na carta de Paulo hoje, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, verso 9 e 10, que diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo, como nós estamos meditando aqui, Paulo está escrevendo, escreveu essa carta para estar orientando a igreja de Corinto sobre problemas que estavam acontecendo ali dentro, e a igreja poderia estar perdendo o foco de seguir a Cristo, né? A cidade de Corinto, ela era uma cidade cosmopolita, mas era uma cidade bastante imoral, né? Ou seja, todo tipo de pecados era praticado ali naquela cidade. A cidade de Corinto havia muita prostituição, inclusive há relatos de um templo em Corinto com mais de 1000 prostitutas, né, que adoravam Afrodite. Ou seja, então era um desafio para a igreja, né, e um desafio para o crente em particular viver ali naquela cidade. Quando outrora essas pessoas praticaram todas aquelas coisas que desagradavam a Deus. E Paulo aqui então, ele nos dá pelo menos 3 lições que nós podemos entender aqui. E a primeira é a doutrina da santificação aqui, né? A doutrina, o ensino sobre a santificação, que é o que Paulo está passando para a igreja. E o que é santificação? Santificação é um processo, né? É um processo em que eu vou abandonando aquelas coisas que desagradam a Deus, e é todos os dias. Quando uma pessoa ela aceita Cristo como Salvador, ela imediatamente é tornada santa, né? E isso garante a ela a entrada no reino dos céus. Mas à medida que a gente permanece aqui nessa terra, existe um processo de santificação, que é o abandonar as coisas negativas, aquelas coisas que desagradam a Deus. E essa lista de pecados aqui que Paulo cita, né, ela não é todos, mas tem muito mais, mas são os básicos. Ela mostra que as pessoas de Corinto que estavam na igreja, todas elas haviam praticado esse tipo de pecado e lutavam contra eles dentro da igreja. Então a santificação significa que essa pessoa, a cada dia, ela vai abandonando certas práticas, ela vai abandonando vícios, ela vai abandonando coisas imorais, porque ela está sendo transformada na imagem de Cristo. Certo? Então, essa é a necessidade da santificação. A santificação ela é uma obra que deve ser realizada todo dia, e nós temos para isso a ajuda do Espírito Santo. Partindo então desse ponto, né, a outra aplicação aqui é que quando essa pessoa busca uma vida de santificação, ela vai tomando, né, a identidade em Cristo, né? Nós temos hoje uma identidade em Cristo. O mundo, quando olha para um cristão, ele precisa ver Cristo, né? Ele precisa enxergar Cristo na vida desse cristão, porque nós temos uma nova identidade. E é por isso que o cristão, apesar de ele ser tentado a pecado, ele não gosta de pecar, ele não tem prazer no pecado, porque agora ele tem uma outra identidade, né? Ele é uma nova criatura, ele foi transformado agora numa nova pessoa. E infelizmente existe aquela velha pessoa dentro dele que ainda está lutando, mas a nova pessoa precisa a cada dia ser mais vislumbrada, mais clara, e as pessoas precisam enxergar Cristo na vida dele. E por último aqui nós temos de Paulo aqui a advertência e consolo. Tá? Advertência e consolo. O objetivo de Paulo aqui não é humilhar as pessoas, não é ridicularizar as pessoas, mas é um alerta. É um alerta. Cuidado com o que você assiste nas mídias sociais, né? Hoje a internet é um campo que você pode explorar todo tipo de conhecimento.
E você pode aprender muita coisa. Mas também a internet pode ser um campo de lamaçal, pode ser um campo tão terrível de lodo e lama, que às vezes as pessoas entram lá dentro e não saem. E a advertência de Paulo é: tome cuidado, tome cuidado. Você é uma nova criatura agora. A graça de Deus está na tua vida. Deus te tirou lá do mundo do pecado. Deus tirou desse lamaçal de pecado e te colocou numa rocha. Você agora está em terra firme. Então procure honrar a Deus com a sua vida como cristão. Viva para a glória de Deus. Não importa o tipo de pecado que você praticava antes. Você agora é nova criatura. Então, cuidado e saiba que o Espírito Santo está com você. Deus te abençoe e que tenha uma ótima semana e viva uma vida de santidade em Cristo Jesus.